Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 28 do podcast Falando História. Eu sou Roger Lito Jesus e comigo está, como de costume, Paulo M. Dias. Olá. E cá estamos mais uma vez para as curiosidades históricas da semana. O que tens então para os nossos ouvintes, Paulo? Bom, como sabes, no passado dia 24 de junho, a EE, a revista do Jornal Expresso, tinha na capa uma imagem de uma figura bem conhecida a todos os portugueses e bem conhecida também de nós, não é? Que era o homem do chapéu largo e bigode, presente, claro está, nos painéis de São Vicente. Sugestivamente, lia-se na mesma capa que, e aqui cito, uma investigação em Paris dissipou as dúvidas sobre a identidade do homem de chapéu à moda da Borgonha. Fim de citação. Ora, o título é bombástico, não é? Mas também é enganador. E vejamos então porquê. O conjunto dos painéis de São Vicente, e que se encontram à guarda do Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa, estão neste momento em restauro, o que acontece aliás pela primeira vez em 100 anos, e espera-se que apenas voltarão a estar plenamente expostos ao público daqui a 3 anos, portanto em 2025. Em junho de 2022, parte da equipa técnica que está a trabalhar no restauro destes painéis dirigiu-se também a Paris para analisar uma outra obra, concretamente a Iluminura de um Homem com Chapéu Largo e Bigode, presente na Crónica da Guiné, uma obra escrita pelo cronista português Gomes Enes de Urara no século XV e que apenas foi redescoberta, digamos assim, precisamente em Paris, no século XIX, na Biblioteca Nacional de França. Ora, a análise técnica ao fólio, isto é, à página onde se encontra a Iluminura, concluiu que aquela pertence ao livro, ou seja, não foi acrescentada posteriormente, como tinha aliás sido sugerido por alguns autores. O que a análise prova, no fundo, é que o livro e a respectiva Iluminura são originais, não foram tocados, pelo menos naquela parte. Mas, ao contrário do que é difundido pela notícia em causa, os testes não provam de modo algum tratar-se, afinal de contas, de uma representação do Infante Dom Henrique. Sabemos, e também já sabíamos antes, que a figura que ali está representada também se encontra nos painéis de São Vicente, mas não surgiu nada de novo que permita garantir que aquela figura é, de facto, Dom Henrique. Embora os testes provem, e aqui bem, que a imagem é do século XV, nada dizem sobre quem ali está representado. Da mesma forma que uma análise a uma foto da minha avó, por exemplo, que prove ter sido tirada no século XX, não mostra, afinal de contas, que a pessoa representada é Marilyn Monroe. Claro. Tudo isto para dizer que o título bombástico acaba por esfumar-se em pouco mais de nada no que diz respeito à identificação daquela personagem histórica. Sim, todos os testes científicos feitos aos painéis de São Vicente, e é esta Iluminura, da Crónica da Guiné, são importantes e têm muito para nos ensinar sobre os materiais utilizados, sobre a forma como a arte era feita nos finais da Idade Média, mas, neste caso concreto, nada nos dizem sobre a cara do Infante Dom Henrique, ou melhor, sobre a identificação, lá está, de quem é aquela pessoa. E a propósito, parece-me bastante desonesto até apelidar todas as dúvidas sobre a imagem do infante como teorias da conspiração. Sim, há teses para todos os gostos que oferecem as mais variadas identidades às 60 figuras representadas nos painéis, praticamente sempre sem grandes provas e baseados na intuição pouco certeira dos autores. Mas também há teses fundamentadas e lógicas, como a de Dagoberto Markle, que já aqui referimos, e que nas décadas de 1970 e 1980 recolheu toda a informação disponível para tentar identificar precisamente as figuras daqueles painéis e chegou à conclusão que, tendo em conta as provas que temos, quer as descrições físicas, quer estátuas, o homem do chapéu e bigode será antes o rei Dom Duarte e não Dom Henrique. Dom Henrique, sim, também está representado nos painéis, precisamente no painel dos cavaleiros, como homem ajoelhado e de espada na mão. E esta tese é até hoje a mais lógica, pois é pura e simplesmente mais fundamentada, aquela para a qual dispomos de maior número de provas. Portanto, espero que os estudos científicos dos painéis e do manuscrito da Crónica da Guiné tragam novidades e contribuam para o avanço do nosso conhecimento, mas a respeito da imagem do Infante Dom Henrique, não apresentaram prova alguma. E por isso, aliás, é que, claro, continuamos não só a recomendar a obra de Dagoberto Markle sobre os painéis de São Vicente que acabaste de mencionar, mas também o nosso episódio do podcast, o episódio 33, sobre precisamente o Infante Dom Henrique, e no qual bem explicaste os mitos à volta desta figura tão icónica da história de Portugal, Paulo. E à parte da imagem do infante, que trazes tu hoje para os nossos ouvintes, Roger? Olha, Paulo, não tenho propriamente nenhuma recomendação em especial para esta semana, a não ser voltar ao nosso último episódio do podcast, o episódio 40, sobre a sede de Lisboa e os achados arqueológicos que estão neste momento a ser debatidos. E faço porquê? Porque é um episódio muito importante, obviamente, na nossa perspectiva, porque dá a conhecer aquilo que está a acontecer relativamente a esses achados e à posição intransigente da Direção-Geral do Património Cultural. E temos esta obrigação de chamar a atenção para esta questão e, portanto, pedimos a todos os nossos ouvintes que ainda não ouviram o episódio, claro, que ouçam, aqueles que já ouviram para divulgarem o máximo que puderem, não só o episódio, como as petições que estão neste momento a decorrer face a esta preservação deste património que é de todos, não só português, mas até, claro, europeu e mundial. E, portanto, é muito importante que consigamos chamar a atenção para esse assunto. Portanto, a sugestão é o nosso último episódio sobre, então, a sede de Lisboa.
Sim, claro, e é sempre importante ter noção que estas questões que nos dizem respeito a todos nós sobre o património são mesmo muito importantes. E essa é a mensagem, no fundo, que temos tentado transmitir, não só hoje, mas também, sobretudo, com o episódio que dedicamos a essa questão. Bom, e tendo em conta que esta miscelânea histórica sai originalmente no dia 4 de julho, temos também uma pequena nota de atenção aqui aos nossos ouvintes, não é assim, Paulo? Sim, é verdade. Vamos de férias durante algum tempo. Acho que merecemos, pelo menos nós concordamos com isso, não é? Sim. E voltamos precisamente no dia 1 de agosto com um episódio completo sobre um tema mistério. E, portanto, vão ter mesmo que ouvir. Bom, e como não poderia deixar de ser, continuamos, claro, então, a recomendar o nosso livro, o Atualizar a História, publicado há perto de 1 mês e meio pela Desassossego, a chancela da saída de emergência, e por isso também apelamos aos nossos ouvintes para que comprem, para que levem o livro para a praia ou para os vossos locais de férias, caso tenham férias neste mês de julho, e que partilhem nas redes sociais fotografias do livro, identificando as páginas do podcast. É sempre bom ter feedback, claro, sobre o nosso livro. E pronto, em todo caso, já sabem, o nosso e-mail também continua a estar sempre aberto, falandohistoriapodcast@gmail.com. Vemo-nos daqui a um mês. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.